amadas, tudo bem? Eu sou a Patrícia Caetano e hoje a nossa meditação se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5. E eu passei um dia aqui meditando, pesquisando e confesso para vocês que quando eu me deparei com as verdades desse capítulo, eu me senti uma pessoa inadequada. Primeiro ponto, quando a gente olha para esse capítulo, a gente vê o Sermão do Monte. Jesus chama os discípulos para um lugar específico para falar a eles as leis do reino, sabe? Um estilo de vida daqueles que seguem a ele, né? O ano passado nós tivemos a experiência de ler a Bíblia por completo. E ali na Bíblia tem inspirações escritas por muitos homens inspirados por Deus, como diz lá em Tiago. Né? A Bíblia ela foi escrita e inspirada por Deus, né? Escrita por homens. Mas quando nós olhamos para Mateus 5, o Sermão do Monte, as palavras elas foram ditas pelo próprio Jesus, o próprio Filho de Deus manifestado na terra, ali aconselhando os discípulos, a multidão, né? Porque ali naquele tempo Jesus já era conhecido e a multidão seguia ele aonde ele estivesse. E ali ele estava ensinando sobre padrões de como ser discípulo, de como ser um cidadão do reino de Deus, né? Quando nós olhamos para as nossas leis, as leis humanas, as leis aqui da terra, nós temos leis para cumprir. E quando nós olhamos no texto de Mateus 5, nós vemos também que no reino dos céus é da mesma forma. E quando a gente vai olhar para o Antigo Testamento e a gente olha o Sermão da Montanha, a gente percebe que é duras as palavras, que a cobrança é muito maior, gente. As pessoas às vezes questionam, falam que o Antigo Testamento, Jesus veio abolir a lei. No próprio capítulo ele diz que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir, né? Ele veio cumprir. E o Senhor, ele nos chama para um radicalismo, para uma transformação total, né? É um capítulo que começa com o Sermão da Montanha, né? Regado de consolo para aqueles que choram, que serão consolados, mas nos adverte a que sejamos humildes, né? Para que sejamos humildes. E essa humildade se implica nos abortar, né? Para que a gente venha abortar de dentro de nós o orgulho. É uma escada que desce. É uma escada que desce. É andar na contramão daquilo que nos é proposto todos os dias, né? As nossas leis é que para a gente ser grande, para nós sermos alguma coisa, conquistarmos alguma coisa, nós temos que estudar, nós temos que ter certificados, mas a lei do reino de Deus é uma escada que desce, é um lugar de humildade, de se render e abrir mão do nosso orgulho, do nosso ego, do nosso eu, né? É um lugar que nos chama para o radicalismo. Se o teu olho te fizer pecar, arranque e o lance fora. Sabe? É ser radical, né? E muitas vezes nós somos taxados como pessoas fanáticas. Mas se nós não formos radicais em algumas atitudes e alguns comportamentos, não tem transformação. Não tem como as pessoas olharem nós e ver que nós somos sal e luz da terra. Não tem. Não tem. Então, as leis de Deus, aquilo que as palavras de Jesus, sabe, me emocionou, assim, falou muito comigo nessa manhã, né? Eu já cheguei no período da tarde, eu passei a manhã inteira aqui no quarto. Eu tô no meu quarto, deixa eu mostrar pra vocês, gente, ó. Tô no meu quarto, no secreto, entendendo que essas palavras não é de Pedro, não é de João, não é de Ezequiel, mas é as palavras de Jesus. E ele, nessa manhã, tá nos dando um norte
um norte para que a gente se adeque para verdadeiramente a gente ser reconhecido como discípulos dele. E para nós sermos reconhecidos como discípulos dele, nós vamos ter que ter um estilo de vida pautado por aquilo que ele está aconselhando aqui no texto, né? Fala do adultério. Diz que se a gente olhar e desejar no nosso coração o outro, nós já estamos pecando. Então é uma forma radical, a gente tem que condicionar a nossa mente, o nosso olhar, sabe? As nossas, todos os nossos sentidos para louvar a Deus. Os nossos olhos, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de tocar nas pessoas. É um radicalismo, mas que vai nos levar a ser cidadãos do céu e alcançar e herdar a coroa, né? Da vida eterna. Tem uma pátria reservada para nós, né? Jesus disse que iria e que a casa do pai dele tinha muitas moradas e ele ia nos preparar a algum lugar. E o Sermão do Monte, todo esse capítulo nos aponta os requisitos, né? É um manual para que nós sejamos verdadeiramente transformados pela palavra. Mas não é qualquer palavra. São as palavras do próprio Cristo para o nosso coração. Um versículo que destaca muito nesse capítulo para mim é: bem-aventurados os pacificadores, porque esses herdarão o reino dos céus. Como é difícil a gente se colocar nesse lugar, mas como é gratificante você se colocar no meio de uma guerra entre dois lados e você exercer esse papel de pacificador. Isso é ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Isso é ser um verdadeiro discípulo. Quando ele fala para que a gente dê a outra face quando a gente levar um tapa. A gente reagir, fala sobre as nossas reações, como a gente vai reagir. A gente vai passar o ciclo da violência, da discórdia adiante ou a gente vai encerrar em nós? A gente vai ser pacífico? A gente vai agir com mansidão? Né? A gente vai ter esse fruto do Espírito, ser manso, ser manso. Ser manso é se submeter a Deus. Gente, eu ficaria falando horas aqui desse sermão, né? Eu vou encerrar aqui essa reflexão de hoje e eu vou continuar meditando. Meditando é estudando profundamente esse sermão, que para mim hoje é como um manual prático para um cristão e para aqueles que se dizem ser discípulos de Deus, né? Hoje, muitos de nós nos dizemos cristãos, mas nós não mudamos o nosso estilo de vida. Nós não abrimos mão do pecado, nós não abrimos mão daquilo que desagrada a Deus. Nós continuamos vivendo da mesma maneira que vivíamos anteriormente. Mas aqui nesse capítulo, claramente, Jesus ele nos chama para uma mudança radical, uma transformação de corpo, alma e espírito, né? Eu te abençoe com essa palavra, eu te encorajo a você continuar nessa jornada de mergulhar na palavra do Senhor e naquilo que Ele tem nos ensinado. Eu estou vindo aqui de forma simples, de forma humana, da minha maneira, compartilhar um pouquinho do entendimento que eu tive com você. E eu te encorajo a você a participar e a compartilhar conosco aquilo que a palavra de Deus tem ministrado no seu coração. Beijos no seu coração, que a tua vida seja transformada, seja lavada pela palavra de Deus, que a sua mente seja cativa em total obediência a Cristo, em nome de Jesus. Beijos no seu coração.